Olá, meu nome é Sheila e eu ajudo mães a descomplicarem a maternidade atípica. E hoje eu vou fazer uma live de aquecimento para o encontro de mães atípicas que acontecerá no dia 7 de dezembro, às 20 horas. Então eu quero que você faça um favor para nós. Se por acaso você está aqui e não tem um filho atípico, convide lá sua amiga, sua irmã que tenha um filho atípico para assistir a essa live de aquecimento do encontro de mães, que vai acontecer no dia 7 de dezembro, quinta-feira agora, às 20 horas. E aí a gente tá aqui para poder fazer esse aquecimento, para você conhecer os desafios que a gente tem pela frente, a gente que é mãe de uma criança atípica. Quem são essas crianças atípicas que a gente está falando aqui? São crianças TDAH, são crianças TOD e crianças TEA. TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. TOD é o transtorno opositor desafiador e o TEA nível 1 de suporte é o autismo nível 1 de suporte. O autismo existem 3 níveis de suporte, é bem amplo e a gente está falando aqui o autista nível 1 de suporte. E depois a gente vai falar mais o que é esse autista nível 1 de suporte, porque é provável que você esteja recebendo o diagnóstico do seu filho agora, né? Por esses dias. É provável, talvez que você que esteja me assistindo aí, seja ao vivo ou... Deixa eu tirar meu óculos aqui, né? O meu óculos é ótimo para eu poder ler, né? De longe é melhor sem óculos. Então, é provável que se você esteja recebendo o diagnóstico do seu filho agora, você esteja assustada, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, o que fazer. Então eu estou aqui para te ajudar a clarear esse caminho para você. O que fazer? O que fazer? Tá bom, Sheila, mas como você sabe aí desses 3 transtornos? É porque eu vivo ele aqui na minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, a Sara de 23 anos é TEA, nível 1 de suporte, e o Thomas tem 19 anos, é TDAH e TOD. Então, e eles hoje, graças a Deus, com a intervenção que a gente aprendeu, a gente aplicou com eles, e todas as estratégias, e hoje o meu filho faz educação física na faculdade e a minha filha, Sara, ela faz medicina. E os 2 continuam tendo TDAH, TEA, mas eles sabem as estratégias, o que eles podem fazer, o que não podem, aonde que vão. Eles já sabem se virar sozinho. E eu acho que esse é o maior sonho de uma mãe que tem um filho atípico. Porque quando a gente recebe a notícia, né, quando bate o martelo, é o médico mesmo que bate o martelo, seu filho, é provável que ele tenha isso, precisa começar as intervenções, é um choque pra gente, em muitos momentos a gente não aceita, e principalmente quando a criança não aparenta nada no rosto, porque quando a criança é síndrome de Down, você olha, toma um choque, mas você vê aquela criança tem alguma coisa, ela é diferente. Mas quando a criança não tem nada que indique que ela tem, né, uma dificuldade, né, que ela tem uma necessidade especial, é muito difícil a gente às vezes aceitar. Principalmente os familiares, né, aquelas pessoas que estão perto, principalmente, TOD e TDAH, porque são comportamentos muito disruptivos, são comportamentos que você acha que aquela criança é mal criada mesmo. Então, as pessoas muitas vezes pensam que a mãe está dando desculpa para o mau comportamento do filho, não é verdade? E aí a gente sofre muito. A gente que é mãe, que tem um filho TDAH e TOD, sofre muito porque é muito julgada. Fala, ela tá dando desculpa mais uma vez pro mau comportamento do filho dela. Olha só, gente, Copinho Educação Física
Claro, tem que comprar o copinho, você tem que estimular seu filho naquilo que ele gosta, né? E meu filho, como um bom hiperativo, acho que ele escolheu a profissão certinha. Ele ama, ele para, ele não fica um minuto parado e ele gosta muito disso. Ele é da área do futebol, né? Tá lá, e ele é interessante, né? Ele ama estimular o outro para poder, como ele tá na área técnica, né? Ele gosta de ver o sucesso do outro, né? Assim como eu sempre falei para eles, eu quero ver o sucesso de vocês. Eu quero no futuro estar aplaudindo vocês, principalmente nos momentos mais difíceis. E hoje no final da live, na live de ontem, eu dei um presente lá para vocês, né? Assiste lá a live de ontem, tá aí disponível no meu Instagram, né? E lá tem um presentinho. Quem disser eu quero nos comentários, eu vou enviar. Já tem a Renata lá que eu vou enviar para ela, né? O que nós prometemos ontem. E hoje eu vou ensinar no final da live também. É um desafio, na verdade, né? Que eu vou passar para você fazer pro seu filho, que eu tenho certeza que vai fazer diferença aí no dia a dia, no seu dia a dia com seu filho. Então vamos lá? Eu quero te esclarecer hoje das dificuldades que o TDAH tem na escola e que causa muito problema pra gente que é mãe. Normalmente é a mãe, né, que é chamada na escola, quer dizer, é a família. Mas quem pega no chifre do boi mesmo é você, né? É mãe. Vai lá e ouve. E é provável que agora, final do ano, estamos hoje no dia 5, né? 5 de dezembro. Nosso encontro depois de amanhã, hein, gente? 5 de dezembro, é provável que ou já bateu o martelo, se seu filho passou ou não, tá de prova final, tá lá pendurado e você tá mais uma vez doidinha com isso. Mas eu quero te mostrar, não que você deva aceitar o seu filho não estudar, não que você deva aceitar, poxa, meu filho tem esse problema e pronto. Não. Eu quero te dar consciência desse problema do seu filho. Porque você sabendo disso, você vai saber intervir. Intervir de forma certa e adequada. Porque é muito importante a gente perceber a dificuldade da nossa criança. E que a criança tendo dificuldade, tendo TDAH, ela vai ter provavelmente muita dificuldade, seja ela predominantemente hiperativa ou predominantemente desatenta, ela tem dificuldades na escola. A não ser que ela seja muito inteligente, que isso não é difícil de acontecer, não. Né? Muitas mães já falaram para mim, Sheila, meu filho não para quieto e tal, mas ele tira notas boas. Porque tem crianças TDAH que têm altas habilidades. Você acredita nisso? Que tá lá, e por isso, mais motivo por ela ser hiperativa. E ela não tem paciência com aquelas crianças que têm dificuldade. Ai, você é muito burra, hein? E aí faz até bullying. Você é muito burra, você não aprende e tal. Então isso a gente tem também que estar trabalhando na nossa criança. Mas, via de regra, a criança TDAH, ela tem dificuldade na escola. Não porque ela tem problemas cognitivos, transtorno de aprendizagem, não. É porque ela não consegue prestar atenção. E eu vou te mostrar aqui como que é direitinho. Eu quero te dar um exemplo. Eu já deixei aqui, eu fiz esse quadro aqui, né, um mapinha aqui, um mapinha mental de uma outra live também que a gente fez, que você pode procurar aí, agora eu não recordo qual o número, né, mas que eu coloquei que a criança TDAH, né, TEA e TOD, mas hoje eu quero falar do TDAH, ela tem problema nessa tríade aqui, ó, do cérebro, né, do pensamento, da mente. O problema emocional, né, é a autorregulação, né, que a gente fala, ó. Lá nas funções executivas, ela tem problemas na autorregulação emocional, na autorregulação comportamental e na autorregulação cognitiva. Então ela tem dificuldade na questão do sentir,
do agir e do pensar. Então, só que ela tem essa dificuldade, mas não quer dizer que ela tem que ficar com essa dificuldade para a vida toda. Sabe por quê? Gente, a neurociência, né, ela fez descobertas fantásticas. O tempo todo, os neurocientistas, eles estão pesquisando a forma como o cérebro aprende. De que maneira o cérebro aprende, né? E há mais ou menos uns 20 anos, de 20 anos para cá, eles fizeram descobertas fantásticas que eles mesmos até falam nos livros que abalaram as estruturas dos neurocientistas, porque eles perceberam. E eles têm difundido isso em todos os livros, e aí a medicina, tanto é que os médicos agora estão estudando um pouco de pedagogia, neuropedagogia, e a pedagogia está estudando um pouco de neurociência, porque foi descoberto que o cérebro, ele é plástico, isso mesmo. Ele pode, dependendo do estímulo que você der para ele, ele pode se expandir. Não que ele vai crescer na sua cabeça, mas não, são as conexões. As conexões. Quanto mais estímulo você der para o seu filho, mais você vai trabalhar as conexões cerebrais, a inteligência dele, o poder dele de fazer acontecer. Ele, o cérebro é plástico e o melhor, ele é moldável. O cérebro é plástico e é moldável, ou seja, o cérebro, vou até pegar aqui caneta vermelha. Olha eu desenhando o cérebro, hein? O cérebro. Eu vou pegar outra folha. Essa folha aqui tá embolada e eu não quero embolar o seu entendimento aí. Olha só. Deixa eu chegar pra cá. Vamos ver se vai ficar melhor. Ficou melhor aí, Carla? Diga isso aí pra mim. Ó. Vou até acender aqui mais uma luzinha pra ver se a luzinha fica melhor. E agora eu vou desenhar aqui o meu cérebro, ó. Vou botar aqui, ó. O cérebro. É plástico. O cérebro é 2 pontos. Plástico e moldável. Ó, o cérebro é plástico e moldável. Ou seja, você como mãe, e eles estudaram isso também, a gente como mãe, como família, a gente não tem que se conformar com a nossa criança, com o diagnóstico da nossa criança, do jeito que ela é. Ah, meu filho é isso, né? Um exemplo fantástico, né? Você pode falar assim, mas ele tem dinheiro. O Marcos Mion, com o filho dele, autista. O autismo do filho do Marcos Mion é provável que seja autismo nível 3 de suporte, né? Ele precisa de todos os suportes. E se não fosse o estímulo que a família dele deu a ele, proporcionou e proporciona a ele, ele não seria a metade do que ele é. Né? Então, estímulo, estímulo, estímulo. É lógico, ele é muito estimulado, tem tratamentos e mais tratamentos, cada um com a sua realidade. Cada um, mas estímulo a gente pode dar. Estímulo, conversar. E você vai primeiro perceber,
ter consciência e perceber qual a necessidade do seu filho, qual a dificuldade do seu filho. Então, seu filho hoje, o TDAH, sua criança TDAH, tá pendurada na escola, ou então reprovou na escola. Criança, às vezes, e primeira série, primeiro ano, né, que agora fala, primeiro ano, segundo ano não reprova. Mas a professora chama a gente e conversa, como eu fui chamada, né? Quando meu filho estava no segundo ano, eu fui chamada e a professora falou assim, mãezinha, ela chamou a gente de mãezinha, né? Mãezinha, ó, no primeiro e no segundo ano, não reprova, mas o seu filho vai para o terceiro ano. E ele, realmente, ele não tem condições de ir para o terceiro ano. Se fosse questão de passar ou reprovar, eu acho que ele ficaria retido. Ela nem falou reprovação, né? Ele ficaria retido no segundo ano. Então, cuidado, porque a partir do terceiro ano reprova. Falei, tá bom. E aí, eu falei, tá bom, tranquila. Não foi tão tranquilo assim, né? Mas eu tinha consciência da dificuldade dele. E aí eu comecei a pensar, gente, por que o Thomas tem tanta dificuldade? E eu sempre estimulei ele. Sempre, assim como eu estimulava a minha filha, a Sara. É mais velha, 4 anos. Só que eu nunca precisei mandar ela estudar. Ela sempre foi, né, a prodígiozinha daqui de casa. Mas o Thomas sempre teve. E aí eu dobrei a minha dedicação e principalmente em descobrir qual era a dificuldade dele e a causa, o porquê. Será que é porque ele era preguiçoso? Será que é porque ele não gosta de estudar? E por que a criança não gosta de estudar? Aí, gente, em um dos cursos que eu fiz, que eu fazia muito curso para poder entender o meu filho, né? E aí, a doutora lá, né, ela era mestre em psicopedagogia, ela falou assim, uma coisa que me marcou, nunca mais eu esqueci. Ela falou assim, toda criança gosta de aprender. Gente, ó, eu vou até escrever isso daqui, ó. Presta atenção. Toda criança gosta de aprender. E essa frase me intrigou muito. Eu falei, ué, toda criança gosta de aprender. Mas por que o meu filho fala que não gosta? Ele fala que odeia. Eu antes de me dedicar à questão da aprendizagem, do meu filho e tudo, a minha vida profissional era na música. Tanto é que eu sou professora concursada na área de artes, música, sempre gostei, né? Música para criança. E aí eu mergulhei nessa área da aprendizagem porque eu queria ajudar meu filho. E eu coloquei, obviamente, como uma boa musicista, professora de música, eu coloquei meus filhos muito pequenininho na aula de música. E aí, do jeito que ele falava, eu não gosto de estudar, ele falava pra mim também, eu odeio música, mamãe. E ele ficava bravo. Isso acabou comigo. Porque eu, assim, tem quando você tá grávida? Eu imagino que aconteceu isso com você também. Você sonha com seu filho. Eu não sonhava que eles seguissem a profissão de músico. Não. Né? Sempre falei, eu quero que eles sejam aquilo que eles quiserem ser. Mas eu queria que pelo menos eles gostassem de música. Que eles tocassem de maneira como um hobby, né? Que eles sentissem prazer em tocar um violão, em tocar um piano, né? Meu instrumento sempre foi piano. Mas aí, de repente, eu ouvi isso do meu filho.
mamãe, eu odeio música. Gente, aquilo acabou comigo. Falei, meu Deus, poxa vida, sempre me dediquei, sempre fui lá, levei eles na aula de música e fiz acontecer. Mas aí eu continuei, né? Eu fiquei triste e tal, mas uma coisa que eu sempre tive dentro de mim é respeitar a opinião deles. Ele terminou o curso, né, de musicalização lá, que ele terminaria, mas ele não se interessava, ele não estudava, sabe? Eu percebia que eu tava obrigando ele, meu marido até falou, Sheila, você tá obrigando o menino a estudar música e tal, então eu tirei ele da aula de música, até porque também ele ia mal na escola, então eu ficava, gente, eu preciso juntar forças para uma dessas coisas. E aí, obviamente, a escola era mais importante. E aí hoje eu entendo, gente, o porquê ele falava que não gostava de estudar, não gostava de estudar música. Na verdade, ele tinha dificuldade, era por causa do TDAH. Porque o TDAH, ele vai lá, ele vai lá exatamente no cérebro. Gente, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento, ou seja, ele surge enquanto a criança está se desenvolvendo. E é lá nas funções executivas, vou botar FE, funções executivas. Lá nas funções executivas que está o processo de organização, manejo do tempo, né? O raciocínio lógico e muitas outras coisas, né? O comportamental. E aí, à medida que eu ia pesquisando, estudando, fazendo curso, eu fui percebendo o porquê o meu filho odiava a escola. O porquê ele não conseguia, ele falava que odiava música. Agora você imagina, eu coloquei ele na escola de música, onde eu sempre estudei, eu fiz minha faculdade de música e tudo. E lá era leitura, eles ensinavam leitura de partitura, né? Tudo é aquele ensino clássico. E na escola, aprende o quê? A ler e escrever. E aí, gente, imagina, ele tinha dificuldade na leitura e na escrita. Sempre teve, tanto é que ele demorou até a falar. Não sei se o seu filho demorou a falar aí, mas o meu demorou a falar. E aí, ele tinha o problema. Agora você imagina, ele tinha problema nisso daqui, coisa que a gente todos estudam. Imagina lá, na escola de música que eu coloquei, ele tinha que ler as figurinhas musicais, ó. Essas figurinhas, né, ó. Que tinha na pauta musical, que tem 5 linhas, né, 4 espaços. E aí, 5 linhas, né, gente? Ó, uma boa musicista não vai botar 4 linhas. Então, ele não conseguia ler também. Só que, imagina, o cérebro da criança está em plena formação. Desde que a criança nasce, o cérebro ele nasce completamente imaturo, né? As conexões, mas elas vão se triplicando, quintuplicando. Só que só finaliza a sua formação por volta dos 23, 24 anos. Então, meu filho, ele não tinha maturidade cerebral para falar para mim, mamãe, na verdade, eu não consigo ler. Na verdade, eu tenho muita dificuldade.
Como, gente? Assim como o seu filho, às vezes ele tá aí passando um perrengue na escola, ele não consegue prestar atenção, ele não consegue juntar as letrinhas, principalmente se o TDAH do seu filho, se ele tiver como comorbidade a dislexia, que pode ter, tá bom? Quem tem TDAH às vezes vem os presentinhos junto. Pode vir o TOD, pode vir a dislexia, pode vir a depressão. Então, assim, que são as comorbidades, né? Que são outros transtornos associados. Então, assim, e dificuldade na leitura e na escrita, como o meu tinha. Às vezes eu cheguei até a pensar que ele tinha transtorno de aprendizagem, mas não. Ele só tem dificuldade mesmo, que com algumas estratégias a gente consegue vencer isso. Mas aí você precisa saber. Você precisa ter consciência. E eu coloquei essa frase aqui na minha cabeça, ó. Vou até chegar mais pra cá pra você ver. Toda criança gosta de aprender. Coloca essa frase na sua cabeça. Toda criança gosta de aprender. Aí vem uma outra pergunta que você tem que se fazer. Se toda criança gosta de aprender, por que meu filho fala que não gosta de aprender? Porque se você entrar em embate com a sua criança, você não gosta de aprender, então você vai ficar de castigo, porque você tem que aprender, você não trabalha, a única coisa que você faz é estudar, e não sei o que. Ó, é uma confusão, não adianta de nada essa confusão. Sabe o que vai adiantar? Você se estressar, sua criança estressar, vocês brigarem, e dar um climão aí na sua casa. Não adianta, gente, não adianta. Você tem que saber o cerne do problema, a causa do problema. É isso que você tem que saber. Você tem que saber o porquê o seu filho tá falando que odeia. O porquê ele tá indo mal na escola. Você tem que saber o porquê. E aí, o seu filho tendo TDAH, às vezes a mãe fala assim, a família, né? A mãe, o pai, tá bom, TDAH, vamos lá. Ele é bagunceiro mesmo. Gente, o TDAH tem problema na autorregulação comportamental. Na autorregulação. O que é isso? Que palavrão é esse? É saber domar o próprio comportamento. Domar, controlar. É saber controlar o próprio comportamento. Por isso que é auto, né? Autorregulação. É ele regular a si mesmo. A criança não sabe controlar o próprio comportamento. Toda criança, nenhuma criança sabe, mas à medida que os pais vão ensinando, a criança vai aprendendo. Tanto é que a criança quando completa os 2 anos, todo pai e toda mãe pensa, gente, essa criança é hiperativa, não é possível. Tem gente que acha até que a criança é TOD. É nada, gente. É porque por volta dos 2 anos você começa a perceber, a criança começa a te dar essa noção de que o cérebro racional dela tá começando a funcionar, a entrar em ação, a maturidade tá vindo cerebral, e aí a criança começa a falar, a criança aprende que ela pode dizer não, que ela pode fazer escolhas, e aí ela vai mostrando a sua vontade. E isso tá mais do que certo, gente. Ela é uma pessoinha. E aí cabe a você já começar a conversar com ela, dizer o que pode, o que não pode. Não é? Você vai falar, ou não, o que é isso? Que malcriação é essa? Ela não sabe nem o que é malcriação, gente. Ela precisa de um adulto para orientá-la. Então, necessariamente, não quer dizer que ela tem um transtorno, que ela é TOD, que ela tem TDAH. Não. Você tem que ver. Por quê? Aí você vai vendo, dependendo da intensidade daquela dificuldade da sua criança, aí você vai vendo, opa, né, tá, à medida que vai passando o tempo, 2, 3 anos, aí você vai vendo, essa criança dorme, ela dorme igual as outras crianças, ela age. Não, meu filho tá em excesso. E aí você precisa ver o que eu posso melhorar. De que maneira, né? Por isso, em todos os tratamentos que você for, né? O TDAH, ele precisa de tratamento,
e precisa de uma tríade de tratamento, né? Precisa de um tratamento com médicos, médico ou médicos, né? Mas primeiro é o médico lá, o pediatra, o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Isso eu já estou descomplicando aí sua maternidade. Se você desconfia que o seu filho tem um desses transtornos, você precisa procurar um médico. Não procura opiniões assim do achismo. Vá para o médico, né? E relata o que acontece no dia a dia da sua casa. Por quê? A criança bateu o martelo, tem TDAH, é provável que ela precise de um tratamento terapêutico também. E você também vai precisar de um tratamento, ou de um treinamento. De um treinamento que chama treinamento parental. É o que eu dou aqui para as mães no presencial. Eu gravo aqui vídeos para você, né? Então, assim, é o que eu faço. Porque a gente precisa, nós, como mãe, a gente precisa reaprender ou aprender como lidar com essa criança. Como estimular aquilo que ela tá em falta. É por isso que eu vou fazer o encontro de mães, porque eu quero te dar esse caminho, esse passo a passo, o que você precisa fazer, porque senão a sua maternidade fica muito complicada mesmo, você não vai saber como agir e vai acabar se atropelando, tá bom? Então é por isso que eu quero te mostrar, te dar esse passo a passo. Então eu quero que você fique hoje com essa frase: toda criança gosta de aprender, né? Eu botei da aprender. De aprender. De aprender. E eu quero, como eu prometi no início, eu quero te dar aí um desafio, mas é um desafio de amor. Um desafio de amor. Você vai hoje surpreender o seu filho, a sua filha. A gente chama de surpresa de amor. Uma coisa que o seu filho não espera, que a sua filha não espera, né? Então, hoje, vai ser uma em dois, né? Hoje, a sua criança, hoje já, a hora que você vê a sua criança, né? Se ela já foi para a escola, quando ela chegar, se você trabalha o dia todo, quando você chegar, né? No momento que você vê, você vai dar um abraço na sua criança, você não vai cobrar nada dela agora, você vai simplesmente demonstrar o seu amor por ela. O seu amor, independente da dificuldade que ela tenha, da malcriação que ela tenha feito, neste momento, durante uns 40 segundos, você vai abraçar e você vai ficar com ela. Você vai demonstrar, você vai falar: essa é a nossa hora, nós vamos amar. Simplesmente nós vamos amar. É provável que ela ache até estranho, né? Mãe, pera aí, ai. O autista não gosta muito, né? A minha filha, ela não gosta muito. Mas eu falo: só um pouquinho, deixa a mamãe amar só um pouquinho. E aí você vai dar aquele abraço de amor, tá? Se você aguentar 40 segundos, aonde você libera o hormônio do amor de dentro de você e a sua criança vai se sentir amada por você. Você vai dar aquele abraço a ponto de você sentir o coração dela batendo e ela sentir o seu coração batendo. E aí amanhã você vai deixa bem cedinho para sua criança não ver você deixar, mas você vai deixar de maneira que ela veja depois. Deixa um bilhetinho escrito à mão. Não precisa dizer muita coisa, assim: te desejo um dia maravilhoso, que seu dia seja abençoado, a mamãe te ama. Só isso. Mamãe te ama, Deus abençoe o seu dia. Não precisa escrever uma carta. É só para a criança ver e ver: poxa, a mamãe escreveu isso para mim. Ela vai se sentir amada por você. Amada. Porque antes da gente chamar a atenção do nosso filho, da nossa filha, antes da gente fazer qualquer coisa, demonstrar aquela firmeza que a gente tem que ter, ela tem que ter certeza: a minha mãe me ama. Porque quando ela tiver essa certeza absoluta, você não tem só que amar, você tem que mostrar que ama.
Você não tem só que amar, o seu filho tem que sentir que você ama. Então, faça essas duas coisas. Hoje, como já amanheceu o dia, né? Você já deve estar no trabalho, tudo. O dia já está correndo. Você simplesmente vai demonstrar o seu amor através de um abraço. E amanhã você vai deixar um bilhetinho, seja dentro da mochila, sabe aonde que provavelmente, se seu filho e sua filha estiver estudando ainda, provavelmente você vai ter certeza que seu filho, sua filha vai ver o seu bilhete, é você deixar dentro da pochete de lápis, né? Ou dentro de alguma coisa que você sabe, que você tenha certeza que o seu filho vai olhar, que a sua filha vai olhar. E aí, de repente, ela vai ver aquele bilhetinho. Aí você vai pensar, eu mando uma mensagem pelo celular. Não é a mesma coisa. Porque o celular é o comum, é o trivial hoje em dia. E o bilhetinho escrito à mão é outra coisa. Então você faça isso, depois você me conta o que você achou. Como foi essa experiência sua de fazer as coisas simples, tá vendo? É simples. Não tem nada de outro mundo, é simples, mas que vai fazer uma diferença, você não tem noção. Agora que a gente está terminando esse momento nosso aqui, eu quero convidar você para estar hoje à noite com a gente. Eu também vou estar hoje às 8 horas, mais uma live de aquecimento. Nós vamos estar lá, aqui, né, no nosso Instagram, mais uma live de aquecimento, 8 horas. Convide outras mães para estar com a gente aqui, para a gente poder tá te passando mais algumas introduções do que nós vamos fazer lá no Encontro de Mães. Acabando essa live aqui, vai logo lá no link da minha bio e reserve a sua vaga. Clica no link, faça a sua inscrição, reserva logo para você não perder nada, nenhuma partezinha do nosso Encontro de Mães. Eu te espero lá, um grande abraço e até hoje à noite. Grande abraço.